Na edição de hoje do Telemagda, nós vamos destrinchar um pouco da cachumba, uma doença que historicamente foi associada à infância, rápida e inofensiva, mas que nos últimos anos no Brasil, o vírus voltou a circular com força. E o que antes representava um leve incômodo, hoje causa complicações, principalmente na vida adulta. Nossa equipe foi conversar com especialistas e com quem enfrentou a doença de perto para entendermos um pouco mais sobre o vírus da cachumba. O vírus da cachumba pertence à família Paramyxoviridae, a mesma família dos vírus sincicial e do vírus parainfluenza. É um vírus esférico, com uma camada lipídica e envelopado, e assim possui o RNA de fita simples, que é o que comanda a infecção nas células humanas. O vírus utiliza duas principais proteínas. A primeira, HN, que faz a ligação das células do trato respiratório e das glândulas salivares, e a proteína F, que afunde a sua membrana com a membrana hospedeira. Assim, ele se multiplica e se espalha sem os primeiros sintomas aparecerem. É um vírus muito fácil de se transmitir. Uma pessoa infectada consegue espalhá-lo em até 2 dias antes dos sintomas e até mesmo 5 dias depois dos sintomas. Como a sua forma de transmissão é por gotículas de saliva, basta uma conversa próxima, um espirro, beijo, troca de utensílios para que ocorra o contágio. A vacina contra o rubéola vírus, ela é extremamente eficaz, mas para que ela funcione como uma barreira coletiva, é necessário que 90% da população esteja imunizada. E caso essa taxa caia, o vírus ele encontra brechas e volta a circular. O sintoma mais comum da cachumba é o aumento das glândulas parótidas embaixo da orelha e pode variar também para outras glândulas, como glândulas submandibulares e sublinguais, e pode afetar outros órgãos também, como pâncreas, como ovário e em homens também testículo. O período de incubação é de 12 a 15 dias, os sintomas incluem febre, dor de cabeça, mal-estar e sensibilidade na mandíbula. Em alguns casos, o vírus desencadeia inflamações graves como meningite viral, encefalite e orquite, e inflamações dos testículos também. Boa tarde, Ávila. Estamos aqui em Paraisópolis com o Nicolau que contraiu cachumba. Como que você descobriu que você tinha cachumba? No começo eu achei primeiro que era uma gripe forte, eu tive febre, muita dor de garganta. Depois veio uma dor muito intensa meio que nessa região aqui. E eu tive muita dificuldade para mexer, para cruzar as pernas e até andar mesmo. Fui ao pronto-socorro e o médico disse que era uma orquite, que eu me lembre, causada por cachumba. Casos do Nicolau são mais frequentes em adultos que não tomaram as 2 doses da vacina, ou seja, cuja imunidade diminuiu ao redor dos anos. Estudos do CDC mostram que até 30% das infecções em homens adultos podem causar inflamação nos testículos ou podem causar infertilidade. O vírus tem tropismo por células glandulares e nervosas, isto é, uma afinidade por esses tecidos, o que pode ocasionar pancreatite, meningite asséptica e até surdez permanente. São poucos casos, mas quando acontecem, são impactantes. Então, o doutor falou que era uma cachumba, eu não sei. Ele tá inchado, com febre alta, ele chora de dor. Eu não consigo mais. Ele tá sofrendo, ele não come, nem consegue comer. Ele tá todo inchado, o pescoço dele inchado. Eu não sei o que fazer, eu não sei. O caso da dona Garibalda e do neném Garibaldinho havia recebido apenas uma dose de vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Segundo o Ministério da Saúde, a segunda dose é fundamental para garantir imunidade completa de longo prazo. Com uma dose, a proteção é parcial, chega a cerca de 78%. Já com 2 doses, a proteção ela chega a 88% ou mais. Isso cria-se a chamada imunidade de rebanho, que previne pessoas que não podem ser vacinadas. São casos de pessoas recém-nascidas, crianças pequenas e pessoas imunodeprimidas. Em tempos de desinformação e medo das vacinas, especialistas alertam que a cachumba é mais perigosa do que se imagina. Esquecer ou deixar de se vacinar só fortalece o vírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 2024 cerca de 8 mil casos de cachumba, em um aumento de 30% em relação a 2023. A maioria ocorreu em universidades e ambientes de convívio coletivo, onde o vírus se encontra fértil para se espalhar. Surtos semelhantes também foram observados em países da Europa, nos Estados Unidos e mesmo na Ásia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o principal motivo é o mesmo na queda da cobertura vacinal. O vírus da cachumba é exclusivamente humano.
não há reservatórios animais. Isso significa que se toda uma população estiver vacinada e protegida, ele desaparece, como é o caso da varíola. Mas basta um relaxamento em relação à vacinação e proteção que ele pode retornar novamente. A transmissão acontece por gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. O vírus permanece ativo em superfície por horas. Por isso, especialistas alertam que isolamento pelo menos de 5 dias após o início dos sintomas e reforço nos hábitos e da higiene. Lavar as mãos, evitar contato com copos e talheres. Não existe tratamento antiviral específico. O cuidado é de suporte, como o uso de compressas frias, analgésicos, hidratação e repouso. O fundamental é a prevenção. E a vacina, ela está disponível gratuitamente no SUS. A vacina tríplice viral, a SCE, faz parte do calendário nacional. A primeira dose aos 12 meses de idade, a segunda dose entre os 15 e 24 meses. Adultos não vacinados também podem receber 2 doses com intervalo no mínimo de 30 dias. A Fiocruz e a ECDC, Centro Europeu de Prevenção de Controle de Doenças, alertam que, mesmo onde a vacinação ampla, surtos podem ocorrer com adultos jovens, pois a imunidade pode diminuir após 10 a 15 anos. Estudos estão em andamento para entender se as doses de reforço serão necessárias no futuro. A cachumba pode parecer uma lembrança distante da infância, mas ela continua presente, silenciosa e potencialmente grave. As vacinas são as melhores barreiras que temos entre nós e a doença. E lembrem-se, é como nossos especialistas dizem, doenças que nós nos esquecemos são as que mais facilmente voltam. De Paraisópolis, Luiz Otávio para o Telemagda.